taça. Nossa, é taça. Vamos levar o zagueiro do Ituano lá. Vamos levar o zagueiro do Ituano. Calma. 27 anos de jornalismo, 24 anos de jornalismo esportivo, 47 anos de Palmeiras, 10 prêmios e 7 Copas do Mundo. Mauro, a seleção brasileira sofreu nesse Mundial a maior derrota da sua história, o famoso 7-1 para a seleção da Alemanha. Na sua opinião, o que faltou para a seleção brasileira ao longo do torneio e em especial nessa partida? Nessa partida faltou Neymar, faltou mais equilíbrio emocional, faltou Thiago Silva. Durante o torneio faltou tudo aquilo que a gente viu na Copa das Confederações, aí você pode falar maldosamente ou não que faltou uma Espanha descompromissada, faltou um Uruguai na semifinal, faltou a Itália na fase de grupos, enfim. E no caso sobraram seleções mais fortes como a Holanda, como a França e principalmente a Argentina e mais ainda a própria Alemanha. Foi uma partida absolutamente espetacular da Alemanha. Uma Alemanha cada vez mais, digamos, sul-americana, brasileira, argentina na melhor acepção do termo, e o Brasil perdido. Às vezes era Alemanha, às vezes era Suazilândia, às vezes tentou ser Brasil, mas eu acho que foi só o descontrole emocional. É um problema que a gente já tinha desde a Copa das Confederações. O time era bom, tanto é que é quarto colocado, uma Copa do Mundo, nunca é um demérito. Ah, mas o país pentacampeão jogando em casa tinha que chegar entre os 4. Ok, mas pegamos a melhor seleção do Chile que eu já vi, pegamos a melhor Colômbia que eu já vi, pegamos o México, que quase eliminou a Holanda, que depois deu um pau na disputa de terceiro lugar, pegamos um bom time da Croácia, pegamos o Lanterna Camarões, tivemos espasmos de bom futebol, alguns apagões durante a Copa, e o apagão de 6 minutos e 28 segundos foi um negócio inacreditável para os alemães e para os brasileiros. Mas tem muita coisa errada há muito tempo no futebol. Os 23 que o Filipão convocou, acho que quase todos nós convocaremos. Ah, podia ter chamado o Kaká? Sim, Lucas, Robinho, um ou outro, mas a geração é isso aí. Não tem muito mais gente. O Filipão fez um baita trabalho em 2013, foi muito infeliz na escalação, em algumas coisas, em algumas declarações, só a dona Lúcia gostou de algumas coisas do Filipão e do Brasil, mas assim, é um momento para reflexão. Tudo que a Alemanha se reconstruiu nos últimos 14 anos do futebol, a gente tem menos de 4 anos para tentar algo mais ou menos parecido para a Rússia. Mauro, a mídia esportiva, antes do Mundial, não criticou tanto a convocação do Filipão. Todo mundo falou que era mais ou menos aquilo, uma ou outra peça que podia ser trocada. Porém, ao término da participação brasileira, todo mundo começou a falar que ele levou o jogador errado, não devia ter levado o Henrique no lugar, devia ter levado o Miranda. O que aconteceu? Por que você acha que todo mundo começou a criticar desse modo? A gente tem amnésia, né? Uma amnésia seletiva. A gente esquece do que fala, do que escreve, né? Eu mesmo, né? Eu, um pouquinho antes da Copa, fiz um comentário profundamente feliz quando eu disse que, para enaltecer o Fred, eu coloquei o Luiz Fabiano e outros centroavantes do Brasil, dizendo que até não deixava de ser verdade, que o Fred, na seleção, deitado, fez gol do título contra a Espanha, tinha feito aquele gol no amistoso no Morumbi contra a Sérvia, mas eu disse que deitado ele estava jogando mais que os outros atacantes em pé. Foi uma manifestação infeliz da minha parte, entre tantas, mas isso eu tenho que recorrer e lembrar sempre, já faz 2 meses, e eu acho que não vou esquecer na carreira. E às vezes é meio que, não só algumas coisas que a gente exige o detalhe, a gente esquece. Então, a imprensa também tem parte, às vezes de incensar alguns nomes que não mereciam ser tão elogiados, e às vezes também de arrasar, detonar. A gente esquece que o Filipão é um penta, que o Parreira é um tetra. Você pode até nem admirar o trabalho deles, mas você tem que respeitar, né? E a gente já entrou rasgando o Dunga como se fosse um Dunga num dia de mau humor, né? Calma, ele não fez um trabalho tão ruim assim em 2006, 2010. Merece respeito até como capitão do Tetra, como atleta, como sujeito sério do futebol. Não era o treinador dos meus sonhos, mas não parece o fim do planeta de novo. Um novo 7-1 só pela escolha do Dunga. Mauro, e também muito se falava que o Mundial no Brasil seria um fracasso total. E o torneio aconteceu e calou os críticos, e foi considerado como a Copa das Copas. Ela foi esse sucesso todo ou houve problemas? Olha, muito menos problemas do que eu imaginava, Rafael, principalmente em relação ao aeroaperto, à imobilidade urbana, à insegurança pública, isso demos de 10. Né? Em termos de estrutura, claro que foi uma Copa que vamos deixar um legado para os nossos bisnetos pagarem a conta, mas em termos de estrutura, e eu fui em 7 das 12 sedes,
foi um colosso, foi um show de bola. Ainda teremos elefantes brancos, calopsitas fúcsias, sei lá, qual o nome que você quiser dar para alguns estados, para algumas obras, muitas obras que deveriam ter saído do papel independente de Copa deveriam ter sido feitas, alguns estados que gastamos mais do que deveria ser gasto, isso não tem a dúvida. Mas em termos de hospitalidade, aeroportos, segurança, manifestações, foi uma Copa muito acima do esperado fora de campo e dentro de campo eu era otimista. Achava que a gente teria uma Copa de muito bom nível técnico, mas não achava que a gente tivesse a melhor Copa desde 86, para não dizer das 11 Copas que eu acompanho desde criança e quase sempre como criança, uma das melhores, se não a melhor Copa que eu já vi. Mauro, a gente tem mais uma pergunta no Twitter. Voltando um pouquinho para o assunto da Copa, o @Thiago Morteira está querendo saber se você acha que o Messi mereceu o prêmio de Bola de Ouro. É só ver a cara do Messi, né? Ele mesmo faz aquela cara de... Agora é o seguinte, ele fez uma ótima Copa, é um gênio. Para mim é o maior jogador que eu vi jogar neste planeta desde que eu vejo futebol em estádios e em estúdios desde 72 e também jogadores que eu vi em videotape, como o Cruyff, que eu vi um pouquinho, e outros que não pude ver, como o Di Stefano, Puskás. Garrincha é sempre de um planeta à parte e o Pelé de outro universo. Mas nesse mundo, para mim, até mais do que o Maradona, por ser mais objetivo, eu gosto do Messi. Mas o próprio Maradona disse uma coisa interessante, ele falou, olha, até o Maradona ficou sem graça, ou até o Messi ficou sem graça. E é verdade. Se ele tivesse feito um gol, que ele perdeu inclusive no Maracanã, poderia ter sido o craque da Copa. Mas uma Copa que teve a bola, que jogou o James Rodrigues, que teve uma Copa que jogou o Robben e outros ótimos nomes da Alemanha pela eficiência, como Kroos, Müller, um pouco menos o Schweinsteiger, não era a Copa para o Messi ter sido o melhor da Copa, não. Quem você acha que deveria ter feito melhor? E eu votaria no James Rodrigues, ainda que parando nas quartas de final, acho que nos jogos ele foi muito bem. Outro voto excepcional, excelente, merecido seria para o Robben, mas eu ficaria com o James Rodrigues. Bom, recentemente apareceu um assunto na mídia que deve ser aprovada após as eleições, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que obriga os clubes a refinanciarem suas dívidas em um prazo de 25 anos, se cumprirem certas obrigações. Se apresentarem irregularidades ou atrasos, eles podem sofrer até a pena de rebaixamento no Campeonato Nacional. Você acha isso um exagero ou uma necessidade? É uma necessidade. A gente precisa estabelecer, estipular um fair play financeiro para que os clubes deixem de fingir que estão pagando as obrigações, não só os atletas, os profissionais e também outros funcionários dos clubes. A gente tem que exigir esse fair play financeiro para que o campeonato seja um pouquinho mais equilibrado. Tem outras tantas questões, como, por exemplo, voltar a equiparar as cotas de televisão para não criar um abismo, aquele risco de espanholização que a gente já está tendo, principalmente em relação a Corinthians e Flamengo, mas principalmente fazer com que os clubes, enfim, comecem a pagar uma dívida que é uma questão criminal, não só esportiva, não só de má administração, é de má fé mesmo, e que também você consiga responsabilizar esses dirigentes irresponsáveis. A partir daí, com medidas duras e principalmente para isso, para que haja essa fiscalização, esse controle, é fundamental a criação de uma agência nacional do esporte que tenha independência e tenha poder coercitivo e organizacional para evitar uma bandalheira e que a coisa fique para a CBF ou para o STJD, que a gente sabe que vai lavar as mãos sujas. A gente precisa ter medidas fortes. Mas é um caminho, é um dos, mas não é o único. Estamos apresentando Linkados na Área com o jornalista e escritor Mauro Betting. Clique no link para o próximo bloco, no qual Mauro fala sobre seus livros e seu trabalho no cinema.